6 de maio de 1851, Petersburg, Virgínia. O sangue escurecia a estrada de terra que cortava a plantação, encharcando o solo sedento como se a própria terra exigisse testemunho. Hannah Brown, esse era o nome da mulher, que armada com uma machadinha enferrujada e um coração inchado de fogo, mudou para sempre o destino da plantação Calloway. 35 anos, trabalhadora do campo, mãe um dia, criança não mais. Sua vida fora dobrada sob correntes e chicotadas, seu nome falado como um mero pensamento na boca do capataz. Mas naquela noite, Hannah não se dobrou. Ela não se curvou. Ela não cedeu à jaula de ferro da obediência. Hannah matou. Ela esculpiu sua vingança em carne e osso, estilhaçou o silêncio com gritos que se espalharam pelos pinheiros. Esta é a verdadeira história de Hannah Brown, uma escrava que decidiu que uma noite de humilhação não seria uma noite de desespero, mas de justiça. Antes de continuarmos com o vídeo, deixe um comentário nos dizendo de onde você é e que horas são aí. E não se esqueça de se inscrever no canal. A lua sobre a Virgínia era uma moeda branca e opaca, meio escondida atrás das nuvens. O ar pesava, denso com o calor do início do verão, que agarrava a garganta como pano úmido. Os campos se estendiam sem fim, talos de tabaco subindo rígidos e verdes, suas folhas dobrando com um peso invisível. Cigarras cantavam da floresta, seu coro agudo e implacável, um lembrete de que a noite não oferecia silêncio ali. A plantação Calloway jazia inquieta. Cães se agitando nas correntes, a casa grande cintilando com a luz das lamparinas, e as cabanas na beira dos campos, respirando baixo com corpos exaustos pressionados contra palhas. Naquela escuridão, movia-se Hannah. Ela se movia como vapor, lenta, quieta, necessária. Por anos, sua vida fora ditada pelo ritmo do amanhecer e do chicote, o sino soando antes da primeira luz, o tropeçar para os campos, ou puxando suor e sangue em igual medida. A voz do capataz, afiada como o estalo do couro, cortava o dia. As noites não traziam paz, apenas o peso da fome, a dor dos hematomas, o silêncio assombrado de mulheres que aprenderam que seus corpos não lhes pertenciam. Hannah vivera tudo isso. Seu silêncio nem sempre era rendição. Às vezes era uma tempestade esperando por uma fenda no céu. Ela fora vendida aos Calloways aos 12 anos. Lembrava-se do bloco de leilões em Richmond, o modo como a plataforma tremia sob seus pés descalços, os homens beliscando seus braços como se fosse fruta a ser testada, a voz afiada do comerciante elogiando suas costas fortes, quadris largos, dentes inteiros. Ela lembrava-se da mão de sua mãe escorregando, engolida pela multidão, sua voz dilacerada pela distância. Ela nunca mais a vira. Na plantação Calloway, a infância foi arrancada dela rapidamente. Ela colhia tabaco até que seus dedos rachassem, carregava baldes de água até que seus ombros queimassem. Quando tinha 16 anos, a mão do mestre Thomas Calloway demorou demais na sua cintura. Quando tinha 17, ele foi à sua cabana. Aos 19, ela havia dado à luz um filho que nunca viu o primeiro aniversário. A cova era um montículo não maior que uma cesta. Ela parou de chorar depois disso, mas a dor endureceu em algo mais. Algo que ardia baixinho em seu ventre, como brasas abafadas em cinzas. Ela não estava sozinha em seu sofrimento. Havia Lila, pequena e com ossos de pássaro, com olhos que pareciam sempre buscar a distância. Jacó, cujas costas carregavam tantas cicatrizes que sua pele parecia esculpida como madeira. E velha Ruth, que sabia canções em línguas que nenhum homem branco podia nomear. Eles eram seu círculo, seu fôlego de sobrevivência. Ao redor de fogueiras depois do trabalho do dia, eles sussurravam histórias de liberdade, de ancestrais que andaram sob céus diferentes, de rios que levavam fugitivos para o norte. Mas Hannah raramente falava. Ela ouvia colhendo suas palavras como gravetos para um fogo que ela ainda não ousara acender. Seu silêncio nem sempre era rendição. O ponto de ruptura veio numa noite de início de maio, quando o cheiro de madressilva misturou-se com o cheiro de ferro do sangue.
Ela fora chamada à casa grande, sob o pretexto de ajudar com a roupa. Em vez disso, o filho do mestre Calloway, Robert, um homem de 22 anos de pele pálida e olhos cruéis, a encurralou na despensa. Seu hálito cheirava a uísque. Sua risada era áspera, um som que partiu seu crânio com a memória. Quando ela o empurrou para trás, a mão dele atingiu seu rosto forte o suficiente para embaçar sua visão. Mais tarde, enquanto tropeçava de volta para as cabanas, o lábio sangrando, ela soube que algo dentro dela havia mudado. Ela não estava quebrada. Ela estava queimando, lenta, controlada, esperando. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. As paredes da cabana apertavam como um caixão. As estrelas lá fora piscavam frias e inalcançáveis. Ela sentou-se ereta, olhando para o chão de terra, e pensou em cada chicotada, cada tapa, cada mão que havia transgredido contra seu corpo. Ela pensou em seu filho na terra. Ela pensou nos rostos dos Calloways, Thomas, Robert, até mesmo a patroa Annabelle com seu sorriso de lábios finos e língua afiada. Cada um deles havia esculpido feridas em sua vida. Ela começou a nomeá-los um por um, como maldições sussurradas na escuridão. O plano cresceu como raízes em sua mente. Lento no início, depois espalhando-se, torcendo-se, agarrando, uma machadinha do galpão de ferramentas, seu cabo lascado mas forte, uma corda escondida sob palha solta, uma faca roubada da cozinha, sua lâmina cega mas firme. Ela pensou onde dormiam, como se moviam quando se deixavam desprotegidos. Ela rastreava seus padrões como outra mulher rastrearia um bordado. Não era loucura, era matemática. A arma veio primeiro em seus pensamentos. A machadinha. Ela lembrou-se do peso dela em sua mão quando a usara para cortar lenha, a vibração em seu pulso quando batia na madeira. Metal frio, cabo áspero de suor e poeira. Ela já podia senti-la, pulsando como uma promessa. Ela começaria com Robert. Sua crueldade era imprudente, sua arrogância ruidosa. Ele não esperaria resistência. A machadinha cairia. Ela imaginou o som, como um melão caído em pedra, como um trovão quebrando um céu de verão. Ela imaginou suas palavras interrompidas, seu corpo desabando, o chão pintado de vermelho. Ela não estremeceu com a visão. Um caído. 3 restantes, mas não ainda. Não esta noite. Paciência, disse a si mesma. Era o único escudo que tinha. Por enquanto, ela envolveu seu silêncio como um manto. Ela caminhou para os campos na manhã seguinte, ombros retos, olhos baixos. Mas dentro dela, o fogo se espalhava. Pesada de memória, a própria terra parecia respirar sua lenda, embora ninguém ainda a conhecesse. Na manhã após o ataque de Robert, os campos cintilavam com orvalho, cada gotícula captando a luz como uma joia frágil. Mas a beleza na Virgínia era sempre farpada. O que cintilava era também o que escravizava. As folhas de tabaco continham seu próprio veneno, seus olhos queimando na pele daqueles forçados a colhê-las. As mãos de Hannah estavam em carne viva, seu lábio ainda inchado, mas ela se movia como sempre o fazia, silenciosa, eficiente, misturando-se no mar de costas curvadas. O capataz, Sr. Judson, cavalgava pelas fileiras em seu cavalo. Um homem magro com nariz afiado e um chicote sempre na mão, ele latia ordens como se sua voz pudesse sozinha tirar mais colheita da terra. Mais rápido, seus diabos negros, o sol já está alto. Suas palavras estalavam mais alto que seu chicote, mas a chicotada nunca estava longe. Jacob suportou o golpe naquela manhã, sua camisa rasgando, sangue perolando, onde o couro beijava a carne. Hannah manteve os olhos no solo, mas seus ouvidos absorveram tudo, o armazenando o momento como mais uma conta em seu livro de raiva. Ao crepúsculo, quando o sino os libertou dos campos, Hannah caminhou de volta para as cabanas com Lila. Os pés da jovem arrastavam, seus olhos desviando para a floresta como se a liberdade pudesse saltar e reivindicá-la. A voz de Lila era suave, um sussurro feito para as sombras. "Você vai ficar bem?" Ela perguntou olhando para o lábio inchado de Hannah. Hannah assentiu, embora a mentira pesasse em sua boca. Naquela noite,
Eles se reuniram atrás das cabanas, onde os pinheiros engrossavam e os olhos do capataz não alcançavam. Velha Ruth cantarolava uma melodia africana que escorregava como fumaça na noite. Os outros se juntaram, baixo e constante, suas vozes tecendo algo inquebrável de corpos quebrados. Hannah sentou-se entre eles ouvindo. Ela tinha pouco a oferecer em canção, mas seu silêncio não era vazio. Era uma chama alimentada por cada nota. Seu silêncio nem sempre era rendição. Às vezes, era uma tempestade esperando por uma fenda no céu. Os Calloways eram uma família de 3 faces, cada uma cruel à sua própria maneira. Thomas Calloway, o mestre, era um homem de corpulência e arrogância, cuja barriga tremia de riso diante da crueldade. Ele se considerava um patriarca, generoso e sábio, mas sua generosidade era medida em rações de fubá e sua sabedoria na arte de quebrar costas, sem quebrar corpos completamente. Seu vício era o jogo, sua fraqueza, as dívidas que tentava afogar na bebida. Annabelle Calloway, sua esposa, era de língua afiada, frágil como porcelana, sua crueldade mascarada na renda da gentileza. Ela orgulhava-se de sua refinamento, mas seus castigos para os escravos domésticos eram arquitetados com fria criatividade. Sabão forçado na boca até sufocar, mãos amarradas em água fervente por derrubar pratos. Seu veneno eram palavras, mas palavras cortam mais fundo que chicotes quando empunhadas com precisão. Robert Calloway, o filho deles, carregava os pecados em um corpo mais jovem. Ele era impulsivo, brutal, ansioso para provar-se mestre, embora seu título ainda fosse novo. Sua crueldade era desenfreada, alimentada pela bebida e pela emoção da dominação. Ele havia escolhido Hannah como um alvo particular, e ao fazê-lo, marcou-se para o seu primeiro golpe. Ela estava nomeando-os um por um, como maldições sussurradas na escuridão. Os dias que se seguiram se fundiram na rotina, mas a mente de Hannah se aguçava a cada hora que passava. O galpão de ferramentas tornou-se sua catedral, seu cheiro de ferrugem e seiva de pinho preenchendo seus pulmões, enquanto ela demorava demais, sob o pretexto de buscar lenha. Seus dedos traçaram o cabo da machadinha até conhecer cada ranhura, cada lasca. Ela imaginava-o rachando toras, depois crânios, e a linha entre os dois ficou tênue. A faca veio em seguida, roubada em frestas de oportunidade. Annabelle a havia deixado descuidadamente na mesa da cozinha depois de cortar pão, sua lâmina embotada por anos de mau uso. Hannah escorregou-a nas dobras da sua saia, escondendo-a sob palha na sua cabana. Ela testava sua lâmina à noite, cortando corda, pano, o próprio silêncio. Cada arma tinha um som. A machadinha batia contra a madeira, uma promessa de impacto. A faca sussurrava através do tecido, o silvo da inevitabilidade. Ela carregava esses sons dentro do peito, batidas de coração de outra vida ainda por vir. Seus companheiros notaram a mudança. Jacob, com suas costas cicatrizadas, a estudou uma noite, enquanto partilhavam o guisado escasso de feijão e carne de porco salgada. Sua voz era áspera, mas gentil. Você anda quieta, Hannah, mais quieta que o normal. Os olhos dela encontraram os dele à luz do fogo. Quieta não significa parada. Ele assentiu lentamente, compreendendo mais do que ela dizia. Lila, sempre buscando a linha das árvores, inclinou-se perto depois. Se você for, não o me deixe para trás. A mandíbula de Hannah se apertou. Ela não havia falado seu plano em voz alta, nem mesmo para si mesma. No entanto, o fogo dentro dela devia estar visível em seus olhos porque Lila o viu. Talvez todos o vissem. Mas a vingança, Hannah sabia, não podia ser compartilhada levianamente. O fardo dela era afiado, e sua lâmina cortava dos dois lados. Ela não queria o sangue deles em sua consciência, não o sangue daqueles que já sangravam por ela em solidariedade. Esta era a sua tempestade para quebrar. O catalisador veio novamente com Robert. Era fim de noite, quando ele tropeçou nos alojamentos dos escravos, uísque na mão, gritando por Hannah. Sua voz ecoou pelas cabanas, uma convocação retorcida que ninguém ousava ignorar.
Ele a arrastou para fora, seu aperto de ferro em seu pulso, sua risada se espalhando pela noite. Você se acha boa demais para olhar para mim? Ele zombou, sacudindo-a tão forte que seus dentes bateram um no outro. Você acha que eu não sou o dono desse corpo? Os outros observavam de suas portas, sombras esculpidas no medo. Ninguém se moveu. Ninguém podia. Mas Hannah, embora o seguisse de volta para a casa grande, sentiu o fogo atingir seu limite. Ela viu a machadinha em sua mente. Ela ouviu o som que faria. E ela soube. A hora estava quase chegada. Ela não estava quebrada. Ela estava queimando, lenta, controlada, esperando. Naquela noite, ela ficou acordada olhando para as vigas. Cada tábua parecia sussurrar o seu nome. Cada rajada de vento pelas frestas parecia carregar uma ordem. Ela começou a planejar com precisão. Robert, primeiro e rápido. Thomas, mais lento, quando seu sono bêbado o deixasse vulnerável. Annabelle, por último, sua voz silenciada para sempre. 3 nomes, 3 mortes, 3 golpes em um mundo que a havia consumido por muito tempo. As armas estavam prontas. Seu corpo estava firme. Seu coração era uma fornalha que água nenhuma podia apagar. Tudo o que restava era escolher a noite, e em seus ossos ela sabia que seria em breve. A noite que Hannah escolheu era pesada de tempestade. Nuvens rolavam baixas e escuras pelo céu da Virgínia, apertando as estrelas no silêncio. O trovão retumbava ao longe, como se os céus estivessem rangendo os dentes. O ar estava úmido e inquieto, carregando o sabor metálico de chuva ainda não caída. Cães na plantação se agitavam em seus canis, gemendo com o que não podiam nomear. Hannah esperou em sua cabana, seu corpo imóvel como pedra. Ao seu redor, os outros dormiam. Lila enrolada na palha, Jacob murmurando em meios sonhos, velha Ruth cantarolando baixinho mesmo em sono. Mas os olhos de Hannah estavam bem abertos, fixos na machadinha que ela havia escondido sob sua palha. Ela a alcançou agora, sua mão fechando-se em torno do cabo gasto. O peso preencheu sua palma, sólido, inegável. A madeira era áspera, suas lascas agarrando-se à sua pele. A cabeça de ferro era fria, sua lâmina lascada, mas afiada o suficiente para morder. Ela a segurou sobre o colo, respirando devagar. Cada inalação puxava a tempestade mais fundo para seus pulmões. Cada exalação firmava seu coração. Robert viria esta noite. Ela contava com isso. Seus hábitos eram previsíveis, sua arrogância sua ruína. Ele bebia muito depois que as contas da plantação eram lidas, tropeçando de quarto em quarto, procurando alguém para suportar o peso de sua raiva. Esta noite, esse alguém seria ela. Mas esta noite, ela estava pronta. Quando a porta rangeu, ela não se moveu. A sombra dele se estendeu longa pelo chão, ombros balançando com arrogância bêbada. Sua voz arrastada, espessa de licor. Hannah, você está acordada? Ela não respondeu. Ela observou enquanto ele entrava, fechando a porta com cuidado desajeitado. Ele se moveu em direção à sua palha, suas botas arrastando na terra. Ele se abaixou, sua mão mirando em seu ombro. Foi então que ela se levantou. A machadinha subiu em seu punho. Ambas as mãos firmes, braços extensos. Ela viu o rosto dele inclinar em confusão, sua boca formando uma pergunta. A lâmina desceu antes que a palavra pudesse se formar. A machadinha desceu. Atingiu com um som como um machado rachando madeira molhada, um estalo nauseante que engoliu o ar. Os olhos de Robert se arregalaram, seus lábios tremendo. Um som gutural, meio suspiro, meio maldição, escorregou da sua garganta. Ele cambaleou para trás, agarrando a ferida, sangue jorrando quente e escuro entre seus dedos. Sua cadela. Ele engasgou, sua voz quebrando em um gorgolejo molhado. O segundo golpe foi mais limpo. A lâmina afundou fundo na sua clavícula, rasgando carne, estilhaçando o osso. Sangue espirrou pelo chão de terra, pintando a palha, manchando os braços de Hannah. Seu corpo convulsionou, joelhos dobrando. Ele caiu no chão com um baque oco, a machadinha ainda encravada em seu peito. Hannah ficou sobre ele, sua respiração firme, seus olhos frios.
Ela observou a vida esvair-se dele, os espasmos, os arquejos, o modo como seus olhos embaçaram como se a alma tivesse fugido. Um caído. 2 restantes. A cabana estava em silêncio, exceto pelo ruído áspero dos últimos suspiros de Robert. Então, até mesmo isso parou. A tempestade lá fora estourou, chuva chicoteando o telhado, trovão rolando perto. O som lavou a cena, mascarando o cheiro de ferro do sangue com o ardor limpo da chuva. Hannah ajoelhou-se, soltando a machadinha. Ela se soltou com um esguicho úmido, a lâmina cintilando vermelha na luz fraca. Ela a limpou uma vez em sua saia, embora o pano apenas espalhasse a mancha mais fundo. Atrás dela, Lila se agitou e acordou. Seus olhos se arregalaram, refletindo o brilho fraco do fogo moribundo. Por um momento, o terror congelou seu corpo. Então, ela olhou para a forma encolhida de Robert para Hannah em pé, calma e inabalável, e algo mudou em seu olhar. Você fez isso. Lila sussurrou, a voz tremendo. Hannah encontrou os olhos dela, seu rosto ilegível. Começou. Jacob também se agitou, levantando-se com esforço. Ele observou a cena. O corpo de Robert estendido, os braços ensanguentados de Hannah, a machadinha apertada em seu punho. Seu rosto cicatrizado se contraiu, mas ele não gritou. Ele apenas assentiu uma vez, lento, deliberado. Já era a hora, ele murmurou. Velha Ruth não acordou, ou talvez apenas fingisse não o fazer. Mas seu cantarolar se aprofundou, tecendo através da tempestade uma canção mais antiga que correntes, mais antiga que mestres. Hannah arrastou o corpo de Robert para o canto da cabana. O sangue dele deixou um rastro escorregadio pela terra, encharcando a palha, escurecendo o chão. Ela o cobriu com um cobertor esfarrapado. Sua ausência seria notada pela manhã, mas a manhã ainda estava a horas de distância. Horas que ela pretendia usar. Ela sentou-se novamente em sua palha, a machadinha sobre os joelhos, chuva batendo constante acima. Sua respiração estava calma, suas mãos firmes. Ela não sentiu nenhum tremor de medo, nenhum arrepio de arrependimento. Apenas o peso da inevitabilidade pressionando seu peito. Robert Calloway estava morto. Um caído. 2 restantes. A tempestade rugiu pela noite, batendo no telhado, inundando os campos. Era como se os próprios céus testemunhassem, tivessem escolhido purificar a terra com sua fúria. Hannah dormiu finalmente, leve e sem sonhos, a machadinha ainda em seu punho. Ao amanhecer, a plantação estava em alvoroço. O corpo de Robert fora encontrado. O cobertor puxado para trás por mãos frenéticas, seu rosto pálido, seu peito escancarado. O capataz xingou e gritou, os escravos encurralados no pátio, seus olhos arregalados de terror. Mas Hannah estava entre eles, calma, silenciosa, chuva ainda pingando de seu cabelo. Ela encontrou o olhar de Thomas Calloway enquanto ele esbravejava, seu rosto vermelho de luto e fúria. "Encontrem o diabo que fez isso", ele berrou, a voz rachando o ar. Hannah não disse nada. Seu silêncio era seu escudo, seu má, quanto sua tempestade. Dentro dela o fogo ardia ainda mais, um caído. 2 restantes. A tempestade havia passado ao amanhecer, deixando o céu da Virgínia limpo, pálido como osso. Mas a plantação respirava com dificuldade, seus ritmos quebrados, seu silêncio denso de suspeita. A morte de Robert pairava no ar como fumaça. Os escravos foram levados para o pátio, com as costas retas, os olhos baixos. O chicote do capataz pendia como uma serpente de sua mão, pronto para atingir qualquer sinal de desafio. Thomas Calloway estava nos degraus da casa grande, seu rosto arroxeado de fúria. O cadáver de seu filho fora levado ao amanhecer, envolto em linho branco, carregado para o jazigo da família. Mas a raiva não se enterra com o corpo. Ela vivia em Thomas, crua e roedora. "Vocês acham que podem esconder um assassino entre vocês?" Ele gritou, sua voz ecoando pelo pátio. "Vou destruir este lugar. Vou esfolar o diabo que levantou a mão contra meu sangue." Os escravizados permaneceram em silêncio. O único som era o corvejar de corvos acima, circulando como se invocados pelo cheiro da morte.
Hannah estava entre eles, seu rosto uma máscara de pedra. Dentro, seu fogo queimava mais quente do que nunca. Ela desferiu o primeiro golpe. Agora vinha o patriarca. Thomas Calloway não era um homem de sutilezas. Comia alto, xingava mais alto e bebia como se o licor fosse água. Sua crueldade era ritual, praticada diariamente. Chicotadas por atraso, correntes por desobediência, humilhação sem razão alguma. Era um homem que confundia medo com lealdade, mas sua fraqueza era clara. Ele bebia até entrar em torpores tão profundos que nem o trovão podia acordá-lo. Nas noites em que a garrafa estava vazia e o fogo ardia baixo, ele estava vulnerável, seus roncos sacudindo as paredes. Hannah estudara essas noites por anos. Ela o atingiria quando sua barriga estivesse cheia e sua cabeça pesada, quando a raiva se abrandara em sono bêbado. No dia seguinte ao enterro de Robert, a plantação moveu-se sob uma nuvem escura. O trabalho foi dobrado, os castigos mais severos, o capataz mais cruel do que nunca. As costas de Jacob se abriram novamente sob o chicote. Os braços finos de Lila tremiam enquanto ela carregava água o dobro de seu tamanho. Hannah suportou tudo em silêncio, cada chicotada e insulto apenas alimentando a fornalha dentro dela. Seu silêncio nem sempre era rendição. Às vezes, era uma tempestade esperando por uma fenda no céu. À noite, ela andou pelo pátio sob a cobertura da escuridão. Seus pés descalços contra a terra úmida. Ela observava a casa grande das sombras, suas janelas brilhando fracamente. Ela viu Thomas à mesa de jantar, curvado sobre seu prato, uma garrafa ao seu cotovelo. Ela memorizou o modo como sua cabeça inclinava, o modo como sua mão relaxava no copo. Ela viu o momento exato em que sua força escorregou para a fraqueza. Ela começou a planejar o caminho, do galpão de ferramentas para a porta dos fundos, da cozinha para o corredor, do corredor para o quarto do mestre. Ela traçou em sua mente como se esculpisse linhas na madeira. A arma não seria a machadinha desta vez. Não. Aquilo havia cantado a morte de Robert muito alto. Para Thomas, seria a faca, a lâmina cega da cozinha que ela havia roubado semanas antes. Sua lâmina era áspera, seu corte irregular, e isso seria adequado. Seu fim não seria limpo. A noite chegou densa e quente, o ar inchado de umidade. Rãs coachavam perto do riacho e as cigarras gritavam como se alertassem o mundo sobre o que estava por vir. Hannah escorregou de sua cabana como fumaça, a faca escondida contra sua coxa. Seus passos eram lentos, deliberados, sua respiração firme. A casa grande se erguia à frente, suas paredes brancas pálidas sob o luar. Ela se moveu para a porta dos fundos, empurrando-a com cuidado. As dobradiças gemeram, mas a memória da tempestade ainda sussurrava no ar, mascarando o som. Dentro, a casa cheirava a licor velho, carne assada e cera de vela. Ela deslizou pela cozinha, passando por panelas penduradas como sinos silenciosos. O corredor se estendia à sua frente, tábuas rangendo sob seu peso. Ela parou, ouvindo. Apenas o ritmo de roncos flutuava de cima. Ela subiu as escadas, cada passo medido. A faca em sua mão estava quente agora, escorregadia com o suor de sua palma. Na porta do quarto, ela parou. O som do ronco de Thomas chocalhava pela madeira. Ela empurrou a porta. O quarto estava escuro, iluminado apenas pelas brasas moribundas na lareira. Thomas jazia esparramado na cama, seu volume afundando profundamente no colchão. Sua boca aberta, seus roncos densos e guturais. A garrafa jazia tombada no chão, uma mancha escura espalhando-se pelo tapete. Hannah entrou, fechando a porta atrás de si. Ela se moveu para a cama, sua sombra estendendo-se por seu peito. Ela ficou sobre ele por um longo momento, a faca em riste, sua respiração regular. Ela lembrou-se de cada chicotada, cada grito arrancado das gargantas de seu povo, cada noite que ele roubara corpos e quebrara espíritos. Ela lembrou-se de seu filho na terra. Ela lembrou-se da mão de Robert, do escárnio de Annabelle, dos anos de silêncio pressionados em sua garganta. Ela não estava quebrada. Ela estava queimando, lenta, controlada, esperando.
Agora, a espera havia terminado. A faca desceu. Rasgou a carne com um som como pano rasgando, áspero e cru. Thomas acordou bruscamente, seus olhos arregalados, sua boca abrindo para gritar. Mas Hannah pressionou a mão sobre seus lábios, forçando o som de volta para sua garganta. Seus olhos saltaram, veias saltando contra sua têmpora. Ela puxou a faca e a enfiou novamente, desta vez em seu peito. A lâmina atingiu o osso, deslizando, rasgando o músculo. Sangue irrompeu, quente e espesso, encharcando os lençóis, espirrando em seus braços. Thomas debateu-se, seu corpo maciço lutando sob o peso dela. Mas ela era implacável. A faca subia e descia, cada golpe pontuado pelo som úmido de carne e o grunhido de sua respiração moribunda. O diabo! Ele ofegou uma vez, a voz borbulhando com sangue. O diabo! A estocada final o silenciou. A lâmina enterrou-se fundo em sua garganta, cortando a palavra ao meio, afogando-a em carmesim. Seu corpo convulsionou, depois parou, seus olhos vítreos, sua boca frouxa. O quarto cheirava a ferro e suor. Os lençóis estavam encharcados, pingando no chão. Hannah retirou a faca, sua respiração firme, suas mãos firmes. Ela olhou para o corpo sem vida de Thomas Calloway, o mestre que possuíra seu corpo, mas nunca sua alma. Um caído. 2 caídos. Um restante. Ela saiu do quarto tão silenciosamente quanto entrara. O fogo na lareira tremeluzia, sombras rastejando pelas paredes. Lá fora, a noite a engoliu inteira. Ela caminhou de volta para sua cabana, a faca ainda pingando, seu corpo calmo como pedra. No pátio, as cigarras gritaram mais alto, como se anunciassem a morte de um rei. Dentro dela, a tempestade continuava. A plantação mergulhou em luto, embora não do tipo que suaviza a dor. Era um luto denso de medo, raiva e suspeita. Robert jazia na terra, Thomas ao lado dele, e a linha Calloway sangrava fina. O próprio ar parecia sussurrar maldições, de mãos invisíveis puxando a justiça das sombras. Annabelle Calloway não chorou onde os olhos pudessem ver. Seu rosto estava rígido, sua boca fina, suas costas retas como uma barra de ferro. Mas por trás de sua compostura vivia veneno. Sua dor não se voltou para dentro, mas para fora, enrolando-se como uma cobra pronta para atacar. Encontrem o culpado. Ela sibilou para o capataz, sua voz afiada o suficiente para cortar. Varram cada cabana, cada celeiro, cada campo. Arrancem a verdade de suas peles, se for preciso. Suas palavras carregavam mais longe que o estalo de um chicote. Ela acreditava-se intocável, blindada em renda e status. Mas palavras podem ser silenciadas, e Hannah já havia decidido que seria ela a fazê-lo. A crueldade de Annabelle sempre fora diferente da de Thomas ou Robert. Onde eles atacavam com mãos e chicotes, ela atacava com a língua. Ela zombava do modo como os escravos falavam, de suas cicatrizes, de sua fome, de sua dor. Ela arquitetava castigos que não derramavam sangue, mas deixavam cicatrizes tão profundas. Sabão forçado entre os lábios até que as gargantas ardessem. Dedos mergulhados em água fervente por derrubar porcelana. Dias sem comida, por um erro tão pequeno quanto uma costura torta. Sua arma sempre fora a humilhação, despojando a dignidade palavra por palavra. E assim, Hannah escolheu sua arma com cuidado, não a machadinha, muito barulhenta, a faca, muito bagunçada. Para Annabelle, seria a corda, áspera e implacável. Uma ferramenta de silêncio, um laço virado contra seu próprio portador. A noite que ela escolheu foi quieta, quase enganosamente. A tempestade havia passado há muito tempo, deixando o ar fresco, o céu cintilando com estrelas. A lua era uma lâmina fina, afiada e prateada, cortando a escuridão. A plantação parecia imóvel, mas sob a imobilidade havia tensão, como se a própria terra prendesse a respiração. Hannah escorregou de sua cabana, corda enrolada em seu braço como uma serpente. Seus pés moviam-se sem ruído pela grama úmida, sua sombra longa sob o luar. Ela não carregava lanterna. Ela não precisava de luz. Ela conhecia cada pedra, cada passo deste chão. A casa grande se erguia,
suas janelas escuras, exceto pelo brilho fraco do quarto de Annabelle. A patroa tinha o hábito de ficar acordada até tarde, bebendo chá, rabiscando cartas raivosas para parentes e credores. Ela achava-se segura dentro de sua fortaleza de paredes e cortinas de renda. Mas Hannah sabia mais. Ela entrou pelos fundos, a porta cedendo, como se também tivesse se cansado do reinado de Annabelle. A casa estava silenciosa, exceto pelo leve arranhar da pena no papel. Hannah moveu-se como uma sombra a escada acima, a corda pesada em sua mão. Na porta do quarto, ela parou. Sua respiração estava firme, seu coração lento. Ela a empurrou. Annabelle estava sentada a uma pequena escrivaninha, o cabelo preso firmemente, seu vestido de seda pálida brilhando fracamente à luz da lamparina. Papéis espalhados à sua frente, sua pena movendo-se furiosamente, rabiscando seu veneno na página. Ela não ouviu a porta. Ela não viu a sombra escorregar pelo chão. Hannah ficou atrás dela, silenciosa, paciente. Ela estava nomeando-os um por um, como maldições sussurradas na escuridão. Agora, o último nome estava diante dela, alheia, gotejando veneno na tinta. A corda desenrolou-se. Annabelle sentiu o movimento finalmente, sua cabeça erguendo-se bruscamente. Ela se virou, olhos arregalados, boca abrindo para gritar. Mas Hannah foi mais rápida. A corda laçou seu pescoço, puxada firmemente em um único movimento. O som não foi de carne rasgando ou osso quebrando. Foi um grito sufocado, um rouco desesperado. As mãos de Annabelle arranhavam a corda, seus dedos arranhando a fibra áspera. Seus olhos saltaram, seu rosto avermelhando, depois roxeando. Suas palavras, a arma que ela usara por anos, romperam em soluços sufocados. Ela tentou amaldiçoar, comandar, implorar, mas nenhum som passou pelo aperto da corda. Hannah puxou mais forte, seus músculos firmes, sua respiração calma. Ela observou o corpo da patroa debater-se, seu vestido de seda torcendo, sua cadeira tombando com um estrondo. Papéis espalhados pelo chão como pássaros moribundos. A lamparina tremeluziu, sombras saltando pelas paredes. Os calcanhares de Annabelle batiam contra as tábuas do assoalho, suas mãos arranhando mais fraco, seus olhos encontraram os de Hannah, arregalados, desesperados, descrentes. Ela sempre se acreditara intocável, uma rainha em seu pequeno reino. Agora ela morreu ou qualquer outra, silenciada, despojada de poder. Finalmente, seu corpo cedeu, suas mãos caindo moles, seus olhos vidrados, sua língua protuberante, seu rosto flácido. Hannah segurou a corda apertada por um momento a mais, garantindo que não restasse fôlego, nenhum som, nenhuma palavra. Então, ela soltou. Annabelle Calloway caiu no chão, um monte de seda e silêncio. O quarto estava em silêncio. O único som era a respiração firme de Hannah, o leve estalido da lamparina moribunda. Ela olhou para o corpo, para a corda enrolada como uma serpente sobre a pele pálida. 3 nomes falados. 3 mortes esculpidas na noite. 1 caído, 2 caídos, 3 caídos, nenhum restante. Hannah ficou na câmara tranquila, seu trabalho completo. Ela não tremeu. Não chorou. Ela apenas se virou deixando a corda onde estava, voltando para as sombras. Enquanto descia as escadas, a casa pareceu suspirar, como se aliviada por estar livre do veneno que abrigara. Lá fora, a terra respirou mais fácil, pesada de memória. As cigarras gritaram na noite, seu canto selvagem e sem fim. Hannah caminhou de volta para sua cabana, as estrelas girando acima, seus passos lentos, mas certos. A tempestade havia terminado, o acerto de contas completo. Mas o amanhecer viria, e com ele a demanda do mundo por retribuição. O amanhecer após a morte de Annabelle surgiu pálido e fino, um sol relutante em subir. A névoa se agarrava aos campos, suavizando as fileiras de tabaco em formas fantasmagóricas. A plantação estava em silêncio, como se a própria terra soubesse que havia suportado sangue demais. Foi uma escrava doméstica quem encontrou Annabelle. O grito rasgou a manhã como uma lâmina, afiado e estridente. Em minutos,
O pátio se encheu de vozes, gritos, o chicote do capataz estalando no ar como um trovão. A linha Calloway havia caído. Pai, filho e patroa, todos se foram. Apenas o silêncio permanecia na casa grande, e o silêncio é uma coisa pesada. A suspeita voltou. Pôs-se imediatamente para os alojamentos. Os escravos foram arrastados para o pátio, enfileirados sob o peso da fúria branca. O rosto do capataz Judson estava cinzento de medo e raiva. Seu chicote atingiu sem questionar, procurando confissão em gritos. Mas ninguém falou. Ninguém apontou para Hannah. Ela estava entre eles. Calma. As mãos postas, seu rosto liso como água parada. Mas o silêncio tem sua própria voz. Os olhos do capataz se estreitaram. Sua calma era calma demais. Sua imobilidade muito profunda. Eles revistaram as cabanas. A machadinha, a faca, a corda, todas ostentavam suas impressões digitais de vingança. Foi o suficiente. Hannah. Judson cuspiu. A palavra uma maldição. Foi você. Ela não negou. Seu silêncio não era rendição. Era aceitação. Eles amarraram seus pulsos, a corda mordendo sua pele. Eles a arrastaram pelo pátio, passando pelas cabanas, passando pelos campos que conheceram seu suor, passando pelas covas que levaram seu filho. Os outros observavam em silêncio, seus olhos arregalados, suas respirações superficiais. Lila chorou, suas pequenas mãos apertadas na boca. O rosto cicatrizado de Jacob se contraiu, mas ele não disse nada. Velha Ruth começou a cantarolar. Baixo, constante, uma canção que levava Hannah adiante como um rio. Hannah andou sem resistência. Seus pés estavam descalços, a terra fria sob eles. Suas costas estavam retas, seus olhos para a frente. Ela se movia não como uma prisioneira, mas como uma mulher cumprindo o destino. O julgamento em Petersburg foi rápido. Não foi julgamento algum, apenas uma performance. Homens brancos enchiam a sala, suas perucas empoadas, seus rostos graves. As acusações foram lidas, os assassinatos de Robert, Thomas e Annabelle Calloway. As palavras mulher escrava escorriam de suas línguas como se explicassem tudo. Testemunhas falaram de seu silêncio, sua quietude, as armas encontradas. Nenhuma defesa foi oferecida. Nenhuma era esperada. O veredicto foi morte. A sentença, enforcamento. A ser executado dentro de 15 dias, o martelo do juiz caiu como um trovão. Hannah não estremeceu. A cela da prisão era pequena, as paredes úmidas, o ar denso de mofo. Ratos corriam pelos cantos. Correntes chocalhavam sempre que ela se movia. No entanto, Hannah sentou-se em quietude, suas costas retas, suas mãos cruzadas no colo. Ela pensou em sua mãe, perdida no bloco de leilões. Ela pensou em seu filho, a pequena cova na terra. Ela pensou na risada de Robert interrompida, nos roncos de Thomas silenciados, na língua de Annabelle calada para sempre. Ela pensou em liberdade. Não a liberdade que ela nunca veria em seu corpo, mas a liberdade que sua história poderia dar a outros. Ela não estava quebrada. Ela estava queimando, lenta, controlada, esperando. E em seus últimos dias, o fogo ardia ainda mais brilhante. A manhã da execução amanheceu clara. O céu era cruelmente belo, pintado em tons de rosa e ouro. O ar era cortante, cheio do cheiro de orvalho na grama. Eles a levaram pelas ruas, seus pulsos amarrados, uma carroça rangendo sob seus pés. Multidões se reuniram, rostos brancos ávidos por espetáculo, rostos negros pesados de dor, alguns escondidos nas sombras, outros observando em silêncio. A forca erguia-se alta, sua corda balançando suavemente na brisa matinal. Hannah subiu os degraus sem hesitar. Cada degrau era uma batida de tambor, firme, inevitável. Ela parou na plataforma, a cabeça erguida, os olhos varrendo a multidão. Ela viu medo, viu ódio, mas também viu algo mais: reverência, admiração, o reconhecimento silencioso de uma tempestade que se recusara a ceder. O pregador ofereceu palavras de arrependimento. Ela não falou. A corda foi colocada em seu pescoço.
áspera contra sua pele. O carrasco pediu as últimas palavras. Ela levantou a cabeça, sua voz baixa, mas firme. Esta terra está pesada de sangue. E, lá se lembra, o alçapão se abriu. A corda esticou-se. Seguiu-se o silêncio. Seu corpo foi retirado, enterrado em terra não marcada. Mas a história não morreu. Espalhou-se sussurrada de cabana em cabana, de campo em campo, levada para o norte por fugitivos, levada para o oeste por viajantes. Hannah Brown, a mulher escrava que silenciou seus mestres, que desferiu 3 golpes contra o sistema que tentava esmagá-la. Nos alojamentos, eles cantavam seu nome em canções secretas. Lila sussurrou para seus filhos um dia. Jacó falou para os jovens que sonhavam com a liberdade. Velha Ruth cantarolou para a própria terra. Os homens brancos a chamaram de assassina. Os escravizados a chamaram de tempestade. E a terra, pesada de memória, parecia respirar sua lenda. Se esta história te comoveu, inscreva-se, curta e compartilhe.